Vocês estão me procurando porque vocês comeram os pão e ficaram satisfeitos. Não porque que vocês entenderam os meus milagres. Vocês não entenderam nadica de nada. Nadica de nada. Vocês não entenderam porque Jesus veio. Jesus não veio para ser rei carnal. Não. Ele veio para ser um rei espiritual. Ele veio para morrer por você e por mim. Aleluia! Pelos nossos pecados, a fim de que nós reconhecemos Jesus Cristo pela fé, acreditamos que Ele morreu e ressuscitou. E quem acredita, anda como Jesus andava. Quem acredita, pratica a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Para de buscar um Jesus que sacia a carne, meu irmão. Esse Jesus é um Jesus diferente. É um Jesus capiroto, é um Jesus demoníaco. É um Jesus que não é o que morreu na cruz do Calvário, né? A Bíblia fala que Barrabás chamava Jesus Barrabás. Tem muitos tipos de Jesus. Tem muitos Jesus. Mas só tem um que morreu na cruz do Calvário. Segundo Coríntios 11, versículo 4, ele fala que vocês não podem escutar um Jesus diferente falar que vocês vão todos lá aplaudir o cara. Um Jesus diferente. Um Jesus que sacia a carne. O Jesus do gênio da lâmpada. Um Jesus que faz as coisas que sacia o seu ego, cara. Esse Jesus é o Jesus Barrabás. É o Jesus capiroto. O que morreu na cruz do Calvário por nós. Ele morreu para que você mude de vida, para que você morra para a carne e nasça do Espírito. E anda como Jesus andou para receber o que ele recebeu. Abre a sua Bíblia, aprendendo com a sua Bíblia. Aprendendo com a sua Bíblia, meu irmão. Abre a sua Bíblia em João 6, versículo 26. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque vocês comeram os pão, cara. E ficaram satisfeitos. Porque vocês viram fazer cego enxergar, mudo. É por isso que vocês me procuram. Vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam os meus milagres, cara. Jesus está falando. Não entenderam nadica de nada. E quando Jesus viu, quando Jesus ficou sabendo que eles queriam forçá-lo para fazerem rei, então Jesus, versículo 15 está escrito isso. Jesus ficou sabendo, percebeu que eles queriam forçá-lo a fazer um rei, então ele, voltou sozinho para o monte. Ele foi fazer o que sozinho para o monte? Foi orar, cara. Falou, meu Deus, que povo hipócrita, que povo ignorante, cara. Eles não entenderam porque eu vim. Estava escrito desde Moisés porque eu ia vir e eles não entenderam. E até o dia de hoje eles não entendem, cara. Ô povinho de igreja, olha, esse povo de igreja, esse povinho que segue, os caras são ridículos mesmo, cara. O que vai fazer, né? Eles não conseguem enxergar, cara. Por quê? Você sabe por que eles não conseguem enxergar? Porque a Bíblia fala que eles pecam tanto, que eles mentem tanto, né? Que eles não conseguem enxergar a luz. Vai lá em Tessalonicenses. Vai lá em Romanos 2 em diante. Deus entrega essas pessoas aos seus próprios prazeres. Vai, faz o que você quer. Adore quem você quiser. Não quer adorar eu mesmo? Vai lá ler, cara. Tessalonicenses, ele coloca o espírito do erro nas pessoas, porque ele não aguenta mais
as pessoas adorando homens, cara. As pessoas adorando templos. Então ele falou, viu, se é isso que você quer, então vai. E no mesmo Tessalonicenses ele vai falar que o diabo vem vindo contra tudo que as pessoas acham que é divino. Elas acham. O diabo vai vir contra tudo tudo contra que as pessoas acham que é de Deus, que é Deus. Ele está sentado no trono de Deus, parecendo ser Deus, e todo mundo está adorando, achando que é Deus, e estão adorando quem? Satanás. Tempinho, povinho do tempo, né? Que dó, né? Que dó, estão adorando homens, estão adorando físicos. Tenho dó dessas pessoas, eu tenho dó, porque Jesus, o que mais fala do inferno é Jesus. E o inferno não foi feito para as pessoas, né? Diz Jesus Cristo, foi feito para o diabo e os seus anjos. Né? João 6, versículo 26. Vamos ler o versículo 25. A multidão encontrou Jesus no lado leste do lago e perguntaram, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Nós estamos atrás do Senhor, olha. Jesus responde. Lê sua Bíblia aí, meu irmão. O que Jesus responde. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão atrás de mim. Vocês estão me procurando porque eu multipliquei os pão, cara. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Vocês não entenderam nada, os meus milagres, vocês não entenderam nada porque eu vim. Vocês querem me fazer rei à força. Vocês estão achando que eu vim tomar o reino de Herodes, cara? Meu reino não é físico, meu reino é espírito. Ei, povo, acorda! Põe para lá a sua ignorância, deixa o Espírito Santo de Deus entrar na sua mente, cara. Através da palavra, cara, você está lendo e não está entendendo que Jesus é Espírito, cara, que loucura. Versículo 27, dá uma olhada nisso, cara. Como que você vai entender uma palavra dessa? Ó, presta atenção, você entende, né? Você só não quer admitir, né? Ó o que ele vai falar agora, ó. Você está lendo sua Bíblia aí, né? Olha o que ele vai falar agora, ó. Não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga. Aí eu preciso trabalhar, eu preciso comprar um carro novo. Não trabalhem a fim de comprar comida que se estraga. Por que ele está falando isso? Porque no versículo de cima, o que ele falou? O que ele falou? Vocês estão me procurando porque eu multipliquei pão, cara. Viu? Não trabalhe, para de ir atrás dessas coisas, de ir atrás de coisas de comida que se estraga. Mas vai trabalhar a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Qual que é a comida que dura para a vida eterna? Qual que é a carne de Jesus? Qual que é o sangue de Cristo? Qual que é o pão da vida, a água viva? Qual que seria? As escrituras sagradas, meu irmão. Não trabalhe a fim de conseguir comida que se estraga, mas trabalhe a fim de conseguir comida que dura para a vida eterna. É as escrituras sagradas, cara. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu prova que Ele tem essa autoridade, cara. O que o Filho do Homem vai dar? O que a sua Bíblia está falando aí? Que o Filho do Homem, Ele dará essa comida a vocês, cara. É a palavra. É ler a palavra de Deus e as praticar, meus irmãos. Como que você vai comer a carne de Cristo? Aquele que comer da minha carne viverá. Aquele que tomar do meu sangue viverá. Aquele que beber da água se jorrará água viva nele. Aquele que comer do pão
herdará a vida eterna, é a palavra. Tudo isso se refere à Bíblia, às Escrituras Sagradas. Quem lê e as praticar vai estar comendo a carne de Jesus, tomando o sangue de Jesus, comendo pão, nem só de pão viverá o homem, bebendo da água, vai estar junto ao ribeiro. Hã? Será que é difícil vocês entenderem isso? Ele não está falando, sei lá, com o pastor José, com o pastor João. Não, cara. Ele está falando para você se unir com as Escrituras Sagradas, cara. É hora de acordar, povo. É hora de acordar. Versículo 28. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles, né? Aquele povo que estava tudo atrás de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu pegar uma almofada aqui que está difícil aqui. Ô glória! Louvado seja Deus. Olha o que o povo fala. O que é que o Senhor quer que nós faça? Né? Quem que está perguntando isso? Quem que está perguntando isso? Quem está perguntando isso é o povinho que estava atrás de Jesus por causa de pão, por causa de milagre. Aí Jesus falou para ele, viu, vocês estão atrás do cara errado, cara. Eu não vim saciar sua carne. Eu não vim ser rei aqui. Eu não vim tirar Herodes e sentar no trono, não. O meu trono é lá no céu. O meu negócio é espiritual. Meu pai preparou a nova terra, um novo céu, a nova Jerusalém. É espírito e não carne. Aí esse povo ignorante da igreja, né? Que estão atrás de Jesus a troco de comida, de bebida, de vida boa. Aí esse povo ignorante no versículo 28 ele fala assim, ó, lê só a Bíblia, meu irmão. Ele fala assim, ó, o que é que Deus quer que nós faça então? Foi uma pergunta para Jesus. Versículo 29 ele responde. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, cara. Respondeu Jesus. Hã? O que é que o Senhor quer? Eles querem que vocês creiam em Jesus Cristo. Jesus Cristo que foi anunciado desde os dias de Moisés. E vocês não estão entendendo. Eles achavam que ia vir um rei carnal sentar lá. Não, é espírita a coisa. É isso que Jesus quer. Que vocês creiam em Jesus Cristo. Que vocês creiam em mim. Está falando ele. Vocês têm que crer em Jesus. E quem crê, pratica. Quem crê em Jesus anda como Jesus andou. Versículo 30. Presta atenção no que está escrito na sua Bíblia aí, meu irmão. Ó. Eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor? Nossa, esse povo de igreja é burro, né, cara? Hã? Ô povo burro, cara. Eu não tenho escola, cara, mas olha, que povo burro, cara, ignorante, cara. Olha o que eles falaram para Jesus. Que milagre o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor, então? Já que você quer que nós crê, fala um milagre aí. Pô, cara. Nossa. Que povinho tapado, cara. É uma aberração. Vamos ver o que Jesus responde. Ele continua. Ó. O que é que o Senhor pode fazer? Hã? Que milagre o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Ele fez duas perguntas, versículo 31. E ele continuou falando, ó. Os nossos antepassados creram. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como diz as Escrituras Sagradas, do céu ele deu o pão para eles comer. Ó o povinho da igreja, do templo. Que milagre o Senhor pode fazer para nós crer no Senhor aí? É a mesma coisinha de hoje. Hoje está pior, né? É tudo
troca o Deus do gênio na lâmpada, é o que eles querem. Mas você não, meu irmão, você precisa entender que Jesus quer te levar para o céu. E aí, Jesus, você quer que eu creia no Senhor? Que milagre o Senhor vai fazer para mim crer aí? O que o Senhor pode fazer para mim aí? Hã? Os nossos antepassados comeram maná lá no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu, ele deu pão para nós comer. E você, o que você vai fazer aí, Jesus? Versículo 32, Jesus responde. Jesus responde à minha ignorância. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, não. Pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Versículo 33. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem que desceu do céu? Jesus. Quem que é o pão? Jesus. Quem que deu o pão? Quem que deu Jesus por nós? Deus, o Pai. Aleluia! Como eu amo entender a palavra de Deus, cara. Cara, como eu amo. Felizes é aqueles que entendem as escrituras sagradas e as praticam. Que nós vamos continuar lendo aqui. Você vai ver só. Olha como que é lindo a Bíblia. Lendo a Bíblia, hein? Nós estamos lendo a Bíblia. Então, nós estamos aprendendo com a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia aberta aí, né? Então vamos lá, ó. Presta atenção, cara. É coisa linda, ó. Versículo 34. Então, no 32, o 33, Jesus falou, né? Não foi Moisés que deu o pão. Foi Deus. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo, né? Ele morreu pelo mundo inteiro. Ele não fez excepção de pessoa. Na realidade, ele parou de fazer. Ele fazia excepção no Velho Testamento. É por isso que ele aboliu o Velho Testamento, né? Versículo 34. Volta os ignorantes da igreja de novo. Volta a aberração do templo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão e tal. Eles queriam comer de graça, cara. Você entendeu? Porque esses caras estavam atrás de Jesus. Você está lendo a sua Bíblia? Viu? Então dá sempre desse pão para nós, cara. Hã? Nós não quer mais trabalhar. Nós quer comer do pão. É o que os construtores do templo fizeram. Rejeitaram Jesus e ó, carro novo, casa nova, vamos comer do pão, vamos comer do maná. Deus me abençoe, né? Entendeu? Ó. Queremos que o Senhor dê sempre desse pão para nós. Pediram os igrejados, o povinho do templo. Versículo 35, Jesus responde a eles. Eu sou o pão da vida. O que Jesus responde aí na sua Bíblia aí, meu irmão? Você está lendo a sua Bíblia? Hein? Jesus fala assim, ó. Eu sou o pão da vida. Quem que é o pão da vida? Jesus. Cadê Jesus? As escrituras sagradas, meu irmão. Como que você vai comer o pão da vida, que é Jesus? Lendo a Bíblia e as praticando. Acorda. Tu que dorme. Você está achando que o copinho de suco, um pedacinho de pão vai mudar sua mente e seu coração? Ah, já deu, já. Vamos parar de ser ignorante, cara. A palavra de Deus é tão simples, cara. Hã? Eu sou o pão da vida, ponto. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele é o pão da vida e a água viva. Hã? Quem lê a palavra de Deus e as praticar, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Ele está falando espiritualmente. E o povo não quer ter mais fome. Eles não querem trabalhar, tudo vagabundo, né? É o que você vê, esses demônios do púlpito é tudo vagabundo.
não quer trabalhar não. Ele quer pão que desce do céu, mas não é do céu que desce, né? Quem trabalha, vamos ler de novo, ó. Não trabalhe a fim de conseguir comida que se estraga, cara. Quem trabalha atrás das coisas do mundo é comida que se estraga. Nunca viverá no céu. Hã? Ó. Não, presta atenção no que está escrito na sua Bíblia, ó. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então vamos lá. Quem lê as Escrituras Sagradas e as pratica, ele come do pão, ele bebe da água, ele come da carne, ele bebe do sangue, e ele herdará a vida eterna. Correto? É o que o Novo Testamento sempre vai nos orientar. Que aqui mesmo, daqui a pouco, você vai ver o que Pedro vai falar. Quem nós vamos seguir se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Presta atenção! Versículo 37. Todos aqueles que o Pai, aqui Jesus continua falando, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum eu vou jogar eles fora. Aqueles que vierem a mim, de modo nenhum. Não vou jogar fora, a não ser que eles queiram sair, né? Porque você vai lá em Apocalipse 3, se eu não me engano, 3 versículo 5, ali por ali, você vai lá ler, ele vai falar assim, ó, se o seu nome tiver, se o seu nome tiver escrito no livro da vida, tome cuidado para que eu não tire ele de lá, tá? O que ele quer dizer com isso? Com as suas ações, se você não tomar cuidado, ele risca seu nominho de lá, meu irmão. Você desobedecer a palavra, ele, tchau. Com as suas atitudes, Deus toma as dele. Tá? Se você não comer do pão, não beber do sangue, se você não ler a Bíblia e não praticar, você vai para o inferno, meu irmão. Acorda! E vai porque quer. Porque quer saciar a carne. Você quer viver a vida aqui? Aquele que viver a vida aqui não viverá lá no céu. Mas aquele que perder a sua vida aqui, esse sim. Aleluia. Eu estou me esforçando, cara, para isso. Eu vou conseguir. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus que vai fazer eu caminhar com Jesus. Como Jesus caminhou. O Espírito Santo de Deus me leva até Cristo, Cristo me leva até o Pai, e eu vou chegar lá no meu cantinho, em nome de Jesus. Mas para isso eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar minha mente, meu coração, eu preciso ter uma mudança de dentro para fora. Dá uma olhada no que a sua Bíblia vai dizer, Versículo 38 de João, capítulo 6. Você está lendo sua Bíblia? Nossa, olha que coisa linda, Pois eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai, a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Você está achando que você está em nome de Jesus Cristo para fazer a sua própria vontade? Ai, que lindo que você é, né? Ai, você é uma fofura, tá? Você faz a vontade do Pai, ou você faz a vontade do diabo? Qual que é o seu pai? É o diabo ou é Deus? E o meu pai é Deus. Então pelas suas práticas você sabe quem que é seu pai. E quando você acordou até agora, quem que você serviu mais? O Deus desse mundo ou Jesus? É só você examinar. Quanto tempo você ficou de jejum, de oração, lendo a Bíblia? Intimidade com Deus. E quanto tempo você ficou em intimidade com o mundo? Simples. Jesus Cristo, ele dá uma palavrinha para nós para arrebentar. Examine a si mesmo. Que você vai saber o Deus que você está servindo. Tá? Quantos pão você repartiu hoje? Quantos pratos de comida? Quanto tempo você serviu a Deus? As Escrituras Sagradas. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles
que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Ele vai ressuscitar todos quem? Todos aqueles que lê as Escrituras Sagradas e as praticar. Todos aqueles que comer da carne de Jesus e beber do seu sangue. Todos aqueles que comer o pão da vida e beber da água viva. Todas aquelas pessoas que lê a palavra de Deus e as praticar. Amar o próximo como a ti mesmo. Aqueles que perder a sua vida e viver a vida como Jesus viveu. Porque Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Dá seu pé aí, Pedro, que eu vou lavar. Ele não falou para Pedro, lava meu pé aí. Não. Falou para Pedro, dá seu pé aí, Pedro, que eu vou lavar. Ó o Rian! Ô Rian! Ô Rian, não é o Pedro do bar não, viu? É o Pedro aqui das Escrituras Sagradas, hein? Ei, Rian, meu amigo! Né? Jesus falou para Pedro, dá aí seu pé aí que eu vou lavar. E lavou o pé de todos os discípulos, tá? Versículo 40. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que vêm ao Filho e creem em Jesus Cristo tenham a vida eterna. E no último dia eu vos ressuscitarei. Você tá aí, né? Ei, Rianzinho, dá um abraço no Pedro aí, viu? Dá um abraço na molecada aí. Eu não posso estar aí, mas eu posso mandar um abraço. Louvado seja Deus. Versículo 41. Eles começaram a criticar Jesus. Quem começou a criticar Jesus? O igrejadinho. O crente. A turminha do templo. Porque ele está dentro do templo falando, né? Eles começaram a criticar Jesus, né? Aqui eu acho que ele não está dentro do templo, não, mas ele só ia no templo, porque é muita gente que seguia ele. Não, aqui ele não está dentro do templo, não. Mas são os seguidores de Cristo. Dá uma olhada no que os seguidores de Cristo, esse povinho de templo, esse povinho de igreja fala, ó. Porque eles querem milagre, né? Eles querem comer pão de graça. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desce do céu. Eles achavam que eles iam comer o pão carnal. Não! O pão que Jesus está oferecendo é espiritual. E eles começaram a criticar Jesus, viu? Tá de brincadeira com nós, versículo 42. E eles diziam assim, ó. Esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como que é que agora ele diz que desceu do céu? Eles não entendiam. Ele estava cego, tapadinho, né? Porque o Deus desse mundo capiroto, o diabo, ele tapou a mente desse povo de igreja aí. Pode ir lá ler, cara, esse povo religioso aí. Por quê? Eles querem religião. Eles não querem servir Jesus. Vai lá em Mateus 15. Eles cumprem os seus próprios ensinamentos, mas os ensinamentos de Cristo eles não querem saber, não. É tudo escrito, tá? Tá tudo escrito, é só você ir lá ler. E Jesus respondeu, parem de resmungar contra mim, só poderão vir a mim aqueles que foram trazidos pelo Pai, que é Deus que me enviou, e eu os ressuscitarei eles no último dia. Nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus. O que está escrito aí? Vocês vão ser ensinados por Alfredo? Não! Por pastor? Não! Por essas berração de púlpito, esses demônios de púlpito? Não! Vamos ler de novo sua Bíblia. Aí sua Bíblia está escrita a mesma que a minha, meu querido. Dá uma olhada nisso, ó. Nos profetas está escrito, versículo 45, todos serão ensinados por Deus. Não é preciso que ninguém te ensine. Acorda, tu que dorme. Como que você vai ser ensinado por Deus? Lendo Bíblia e praticando. E todos os que ouvem o Pai aprendem com Ele e vem a Cristo.
Isso quer dizer que alguém já tenha visto o Pai. Que ninguém tenha visto. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai. Não, ninguém viu o Pai. A não ser aquele que desceu de lá. Jesus Cristo, que ele enviou. Aleluia. Versículo 47. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram do maná no deserto, mas eles morreram. Aleluia! Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Qual que é o pão, meu irmão? É as escrituras sagradas, aquele que lê e as praticar nunca morrerá. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha é vida. E é a minha carne. Pô, cara, se você não entender que as escrituras sagradas é a carne de Cristo, ali está sendo nítido aí, que as escrituras sagradas é o pão da vida, é a água viva, é a fonte que te leva para a vida eterna. Pô, ele deixa tudo escritinho, cara, ó. E o pão que eu darei para que o mundo inteiro coma e tenha a vida eterna é a minha carne, Jesus está falando. Que difícil, não? Aleluia. Louvado seja Deus. Aí eles começaram a discutir entre eles e perguntavam, como é que o homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Eles não entendiam. Por quê? Porque ele estava focando, ele não estava vendo o espiritual, ele estava vendo carnalmente, cara. As pessoas não podem olhar Jesus carnalmente. Como que ele ia comer a carne de Jesus? Ele não estava entendendo que eram as palavras de Jesus que ia se tornar uma fonte por dentro dele e ia levar para o céu. Ele estava achando que eles iam ter que comer. Olha como que são ignorantes esse povo religioso, cara. Isso é porque já estava tudo escrito desde Moisés até aqui. É a mesma coisa. Jesus, ele deixou tudo escrito que vai acontecer, as coisas estão acontecendo e eles não estão entendendo, cara. Não estão entendendo. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam, como esse homem pode dar sua própria carne para a gente comer, rapaz? Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida eterna. Hã? E aí, como que você vai comer e beber? Como que você vai comer a carne de Jesus e beber o sangue de Cristo? Não, fala pra mim, para de ser ignorante, cara, pelo amor de Deus, cara. É só lendo as escrituras sagradas e as praticando que você vai conseguir comer da carne de Jesus e beber do sangue dele. É, que vai te levar à vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come minha carne e bebe do meu sangue, aleluia, esse vive em mim, e eu vivo nele. O Pai tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida também. Assim também, quem se alimenta de mim terá a vida verdadeira, a vida eterna. Quem se alimenta de quem? De Jesus. Como que você vai se alimentar de Cristo, meu irmão? Pelo amor de Deus, cara. Você só vai se alimentar de Cristo lendo a palavra de Deus e as praticando. Mateus 4. Faça essa pedra virar pão, que você está com fome. Nem só de pão viverá o homem, e sim aqueles que se alimentam da palavra de Deus. Aleluia! Eu amo não ter escola, cara.
De verdade. Porque eu entendo a Bíblia, ó. Eu acho que se eu fosse um cara estudado, cara, eu tive até a terceira série. Eu acho que se eu fosse um cara estudado, eu não ia entender nunca isso aqui. Nunca. Deus é bom, não? Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, quem? Jesus Cristo. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, não. E mesmo assim morreram, não. E quem come desse pão viverá eternamente, viverá para sempre. Versículo 59. Jesus disse isso enquanto ensinava na igreja de Cafarnaum. Ele estava na igreja. Jesus disse isso enquanto estava. Jesus disse isso quando estava ensinando na igreja. Jesus ensina na igreja porque os igrejados, esses religiosos são tudo burro, cara, sem medo de errar, é só você ler aqui, cara. São ignorantes, eles querem coisas carnais, eles querem milagre. Eles querem um Jesus do gênio da lâmpada, eles querem ir para o céu, adulterando, mentindo, enganando. Ei, meu irmão, que dó. Você sabe a verdade. Você vai para o inferno porque você quer. É o que a Bíblia me ensina. É o que a Bíblia me ensina. Né? Por quê? Versículo. Vamos continuar. Eu tenho tempo. Rapaz. Jesus me deu esse tempo. Versículo 61. Não disseram nada, e eles não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele, e por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? Jesus sabia que ele estava resmungando, não disseram nada, mas Jesus sabia. Olha o que Jesus fala para você agora, meu irmão. Está resmungando aí? Olha o que Jesus fala, viu? Vocês querem me abandonar por causa disso? Livre-arbítrio. Vocês querem me abandonar? Livre-arbítrio. E o que aconteceria então se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? Né? Que ele estava falando, daqui uns dias eu vou morrer e vou subir. Se vocês vissem então, o Espírito de Deus é quem dá vida. Quem que dá vida? O Espírito de Deus é quem dá vida. Mas o ser humano, a carne, o físico, não pode fazer isso. Acorda, você que segue homens, segue demônios, que falam em nome de Jesus. Ponto. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, e te leva para a vida eterna. As palavras de quem? As palavras do Alfredo? Não, as palavras de Cristo, cara. Mas mesmo assim alguns de vocês não creram. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem que ia crer e quem ia traí-lo. E Jesus continuou. Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo meu Pai. Presta atenção no versículo 66. Por causa disso, muitos seguidores, muito não, né? A Bíblia vai relatar que só ficou os discípulos, presta atenção na sua Bíblia, presta atenção, Ele deu uma alisada aqui, mas pelo que nós vai lá ler, foi todos, presta atenção no versículo 66, Por causa disso, muitos seguidores de Jesus abandonaram e não acompanhavam mais ele não. Então ele perguntou aos 12 discípulos, né? Porque foram tudo embora. Só sobrou os 12 discípulos. E olha que ele falou para os 12 discípulos. Será que vocês também querem ir embora? Livre-arbítrio, meu irmão. Você quer ir embora? Todo mundo foi embora. Todo mundo abandonou. Vocês querem ir também? Mas Simão Pedro respondeu: se nós for embora, Senhor, quem que nós vamos seguir? Quem que nós vamos seguir? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Pô, cara, tão nítido você esquecer, você entender
que é as palavras de Cristo que vai te libertar, não é a palavra do homem. Mas o homem fala em nome de Jesus, ele fala em nome do Jesus do inferno. Tá? A palavra que vai te libertar é a das escrituras sagradas, não é a da boca do homem. Quem que nós vamos seguir, Senhor, se só Jesus tem as palavras da vida eterna? Ô glória! Louvado seja Deus. Tenha uma ótima tarde a todos aí. Aleluia.